Oi, oi, oi! Chegando para mais um dedinho de prosa, que seja uma prosa proveitosa, beleza? Tá tudo em riba aí? Tá tudo beleza? Tudo firme que nem geleia? Ah, se tá tudo firme que nem geleia, tá bom, né? Pode ver que ela mexe, 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 chacoalha, chacoalha, mas não esparrama, né? Tem pessoas que falam, nossa, você fala que sua fé está firme que nem geleia? Ué, não cai, pode ver, você pode pôr a geleia, mexe nela, né? Inclusive tem aquelas geleias coloridas, vocês já viram? Você corta as geleias coloridas, depois joga um creme de leite. Ela, se você não cortar, ela não vai cair. A gente, vamos começar já rindo, vamos começar já de alto astral, né? Porque não está brincadeira a parada, né? Não tá brincadeira. Eu não digo no meu cotidiano, na minha vida, né? The world, né? Então vamos que vamos, tá bom? Gratidão sempre a todos vocês que estão aqui comigo, aos que comentam, aos que pedem like. Agora eu tenho duas queridas e amadas que tá pedindo like, pedindo para compartilhar, né? Neide Nascimento e a Ana Maria. Acho que elas estão com dó da veinha, só pode. Gente, não alavanca, o que vai fazer? É uma planta que tá aí, né? Tá plantadinha, tá bonitinha, tá sendo regada, tá sendo cuidada, né? Vai, o que vai fazer? Entendeu? É claro que eu queria ter, nossa, milhões, né? Ixi, queria ser assim, né? Pensou que delícia, né? Mas é a minha porção, gente, eu falo de coração. É a minha porção, tá? Se fosse assim para desanimar, eu já estaria desanimando, já faz tempo, né? Ai, nossa, olharia aqui, ixi, olha, não aumentou nada. Pelo contrário, ainda de vez em quando eles abaixam. Pode ver, tem dia que tá 1.530 inscritos, tem dia que tá 1.540. Então, vamos contar assim, vamos achar que os algoritmos estão assim, né? Boicotando, né? Estão boicotando. Não é a verdade, não é a real. Tá bom assim? Vamos combinar? Gratidão, viu, minhas duas queridas, Ana Maria, Neide, pela preocupação, pelo carinho, tá bom? Beijão, ó, no coração de vocês. Eu queria falar hoje, eu não sei se muitos de vocês lembram, que foi mais ou menos anos 90, 98, né? Houve uma grande transformação. Foi de 96, 97 e foi indo, né? Não foi de uma vez que aconteceu. Que as multinacionais, as empresas muito grandes, fizeram assim uma mudança radical nos seus quadros de funcionários. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque tivemos naquela época muitos amigos, pessoas da família, né, que foram, que tiveram, que aconteceu com eles isto que eu vou falar aqui. Por exemplo, a Telefônica, a Light, a Black Decker, muitas empresas, né? Não vou me lembrar de todas. Muitas, para não dizer todas. Eu tô falando destas.
tinha nos seus quadros de funcionários pessoas que entraram ali, e é destas pessoas que eu vou falar, que entraram como office boys e foram crescendo dentro da empresa, né? Foram para um departamento, foram para um outro, né? E conhecia aquela empresa, né? De todo quanto era jeito naquela época. Então chegou a chefe de departamento, chefe de seção, gerência, outros até diretoria, né? Muitos entraram, como eu disse, como office boy, né? Estudaram, tiveram acesso a algum curso, se formaram, mas muitos não, muitos estavam ali sossegados, estavam ali tranquilos, né? Chegaram no topo, né? Num lugar, todo homem, né? Principalmente quando trabalha em algum lugar, o que ele mais deseja é galgar, né? Degraus. Muitos até saem porque, eu tô vendo que aqui não vai sair disso, né? E muitos se acomodaram, né? Não estudaram, sabiam decore e salteado tudo que acontecia naquela empresa, né? E para ele bastava. E para, né, os que estavam acima deles também bastava, né? A empresa produtiva, todo mundo contente, né? Altos salários. Mas olha, houve aquela mudança radical no mundo, né? E mudou muito, muito, muito. Então, o que aconteceu com estas pessoas? Elas foram chamadas e convidadas gentilmente a se retirar da empresa, né? Fizeram reuniões, né? E pessoas assim já, cabelos brancos, né? Entraram como um office boy, mas já estavam, né? Com filhos crescidos, né? E no momento mais difícil da vida deles, que precisavam, né, ainda de formar os filhos e aquelas coisas. Então eles receberam o aviso prévio e a empresa não tinha nada para falar deles, né? Não, olha, você vai ter que sair, né? Não é por nada, não é por causa de produtividade, não é por causa de desempenho, não é porque nós estamos descontentes, né? É simplesmente que está mudando, né? O quadro, a diretoria, né? Lá da sede, né? Mundial, achou por bem que uma pessoa que não tem uma formação, né? Uma formação, por exemplo, se era um departamento que se exigia que fosse um engenheiro formado, né? A pessoa não tinha. Se era um departamento que tinha que ter um curso de economia, a pessoa não tinha. Ela tinha a prática, ela conhecia aqueles ambientes como a palma da mão. Só que o que eles colocaram foram isso. Então, chegaram e falaram, olha, né? Foi muito doloroso, foi muito triste. Eu vi e eu conheci pelo menos umas três pessoas dessa. Bem empregados, bom salário e de repente, né? Saíram porque não tinha os gerentes, né? A diretoria achou que porque como o mundo mudou, né? Eles achavam que uma pessoa que não tinha um curso, né? Uma graduação, ela não tinha condições de mandar naqueles que estavam chegando que tinham graduação, né? Porque houve, né, com esse negócio de abrir faculdade para tudo quanto é lado, muita gente, né, se formou, muitos rapazes se formaram, e o que houve? Uma pessoa que ganhava, né, não sei quantos R$ 1.000, né, eles contratavam aquele jovem, né, que veio de uma faculdade, que veio de um curso, né, moderno, né, mais adequado, e pagaria para ele um quarto do salário daqueles que estavam ali, né? E eles estavam ainda no ganho, né?
Por quê? Porque o jovem estava trazendo para a empresa, né, o dinamismo, a ambição, né, o novo, o que ele aprendeu lá fora, né? Inclusive no ramo do torneiro mecânico, né? Quantos e quantos que não trabalhavam no ramo tornearia mecânica era o torno manual, né? Ferramenteiro, tudo. Mas o que que aconteceu? Com a evolução e a tecnologia, os tornos começaram a ser digitalizados por computador, né? Então eles programavam aquele torno e era por computador. E uma pessoa que aprendeu a vida inteira a cuidar daquele torno, olhando ali, ele girando e com a peça na mão, né? Alguns aqui têm a ideia de como funciona, né? Agora já não, agora já era simplesmente, né, fazer a programação, colocar a peça ali e o próprio computador ia fazendo todo o trabalho. E aquela pessoa que estava ali, né, inclusive ganhando muito bem, ela não sabia lidar, né, com computador, com um monte de coisas, né, que nesses 20 anos, né, aconteceu. Então, eu vi 3 amigos nossos que trabalhavam nessas empresas, que tinham cargos muito bons, de repente estar no olho da rua, né? Numa época que estavam quase com 50 anos de idade, numa idade difícil, né, para o mercado de trabalho, com tudo isso que eu estou contando, né, com essa enxurrada de jovens que estavam vindo e que o mercado queria absorver, né? Então, eu estou dando toda essa volta para entrar também falando de novo, né, de lá. Inclusive, teve um amigo nosso, muito amigo, muito querido. Ele, inclusive, morreu de um infarto fulminante. Ele trabalhava numa empresa, Black Decker, e era um desses, né? Tinha todo aquele conforto que eles dão, né? Carrão na época era uma Ômega Suprema, viagens, todas as regalias, né? Que uma pessoa, né? Pode obter. E ele foi chamado para sair. Ele era assim, não era um vendedor, ele era o que tomava conta dos vendedores, de todas as coisas da parte de propaganda, marketing, né? Tipo um supervisor. E inclusive o departamento dele não tinha o que alegar, né? Para eles mandarem ele embora. Porque ele, embora não era formado, né, em propaganda, em marketing, mas ele absorvia, ele aprendeu lá fora, né? Ele lia muito e ele estava adequando o seu trabalho, né, de acordo com o momento que estávamos vivendo naquela época, né? Um cara assim maravilhoso, inclusive ele corria nessa Stock Car, né? Ele tinha um Opala e ele corria no Stock Car. Pessoa incrível, maravilhosa, adiante do seu tempo. Então o diretor chegou, né? Era um gringo, e o diretor falou para ele: olha, eu não tenho nada para te mandar embora, para te desqualificar. Só que tem um problema. Você tá indo muito bem, você, né, tá. Só que de hoje em diante, as reuniões vão ser em inglês. E você tem X tempo para aprender inglês. E se você não aprender, você tá na rua, meu amigo, meu camarada. Claro que não ia dar tempo, né? Ele até que tentou fazer curso assim de conversação, de um monte de coisa, professora particular, mas, né, já
quase com 50 anos, ele, no tempo que o cara deu para ele, não ia dar para ele aprender. Então, ele pegou e falou, mas como assim? Né? Ele falou, não, porque agora quem está aqui sou eu. E eu vou dar o curso, eu vou fazer as reuniões todas em inglês. Você não sabe inglês, você vai ficar boiando. Se você vai ficar boiando, você não tem condições para ficar na empresa. Veja que maldade, que crueldade depois de tantos e tantos anos, né? Ele não tinha como ele mandar ele embora. Ele era assim do coração da empresa, das vendas, do marketing, das propagandas. E ele estava de acordo com o figurino atual. O que aconteceu foi o seguinte. Ele deu um murro em cima da mesa e ele falou, então vamos fazer o seguinte. Nesse tempo que você vai me dar, eu não vou conseguir. Você pode fazer as minhas contas e pode, como todos os outros, que eu vou embora daqui, tá? E foi o que aconteceu. Ele bem que tentou, inclusive ele já estava na escola de inglês, porque já tinha vazado essa informação e ele sabia que o cara ia puxar o tapete dele nesta área. Mas ele não conseguiu, e ele não ia conseguir, e ele saiu da empresa, depois abriu uma empresa para ele, e foi isso. Então o que eu quero, aonde estou dando todas essas voltas, para falar sobre os presbíteros. Veja como que o tempo mudou, que em 20 anos tudo mudou, né? E com essa pandemia, muita gente teve muito tempo para conhecer outros canais, outros pregadores, outros conteúdos, outras coisas, né? E começaram a absorver esses conteúdos e muita gente percebeu que já não estava mais agradando aquilo do ir de pregar, né? Hoje não basta pregar, todo mundo hoje prega, todo mundo pode ver na televisão, em qualquer lugar, todo mundo já sabe do evangelho. Hoje, aí vai falar assim, nossa, mas então você acha que as pessoas humildes, as pessoas que não têm estudo, que não têm cultura, precisam de sair dos púlpitos? Não. Se ela demonstrar que ela tem o dom, a unção, ela não precisa sair. Por exemplo, se ela pregar e ela profetizar e acontecer o que ela está pregando e profetizando, ninguém vai sair dali, ninguém vai abandonar aquela igreja, aquela comunidade. Por quê? Porque a pessoa sabe que aquilo que sai daquela boca é realmente uma coisa espiritual. Não é dele, é um dom que Deus deu para ele. Tá dando para entender? Então ele vai ter que ter o quê? Um algo a mais. Unção. Quando alguém precisar de uma oração, quando alguém precisar de orar para uma pessoa, para um enfermo, quando alguém precisar de fazer qualquer coisa nesta área, vai lembrar de quem? Daquele presbítero. Vai lembrar daquele presbítero. Ele não precisa exatamente, como estão agora a polêmica, né, estão atacando, né? Estou vendo vários vídeos que os presbíteros estão lá, né? Que estão passando a maior vergonha do mundo, né? Estão jogando, não fica atrás deles, eles só falam besteira, teologia não serve para nada, quem se afasta aprender Bíblia não significa nada. Tudo bem, não significa mesmo. Agora,
não é pelo fato que a pessoa estuda teologia, estuda a Bíblia, estuda um outro livro, faz algum outro curso, alguma outra coisa para melhorar, para conhecer, né? Para o seu desenvolvimento, pela sua performance num púlpito, não quer dizer também que ela está errada. E eles estão jogando duro e falando exatamente isso. Então agora tá dando tiro no próprio pé. Por quê? Porque se ele tiver unção, se ele tiver espiritualidade, que é o que está faltando em todas as denominações, próprio povo, próprio fiel, vai saber identificar quem é quem. Agora, ficar pregando prosperidade, que vai tudo se melhorar, vai para tua casa, não se preocupe, aí vem 10, 20, 30, 40 anos e nada muda, aí é lançada aquela parte do fluxo de sangue da mulher que ficou 38 anos, né, com o fluxo de sangue e que Jesus curou. Então eles se apegam nessa parte. Então veja, é difícil, né? Uma prova, está escrito em algum outro lugar também, que quando a prova demora muito, né? O fiel cansa, é uma coisa assim. Então tá agora essa guerra. A letra mata, o espírito vivifica, então o espírito vai ter que vivificar mesmo, vivificar mesmo. Vai ter que vivificar mesmo. Porque se ficar nessa atuada repetitiva, sempre a mesma coisa, não vai dar. Eu espero que vocês tenham entendido. Não é que a pessoa é humilde, que a pessoa não tem condições, é os tempos que mudaram. Os tempos que mudaram. Veja, essas pessoas que eu contei aqui, que foram do meu relacionamento, elas conheciam a empresa desde praticamente elas eram crianças. Ficaram homens, cabelos começando a embranquecer. Mas as coisas mudaram, o mundo mudou, a tecnologia avançou. E não podia ficar naquela... Por que eles tomaram essa providência? Porque eles iam ficar para trás e eram multinacional, né? Vocês viam, por exemplo, a Kodak. Ela fazia filmes de máquina fotográfica. O que aconteceu? Não tem mais filme. Ela teve que fazer outras coisas. Entenderam? Então é por aí, tá? Não basta pregar. Pregar é só ler lá um texto, ter o dom da exaltação e pá, 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 pá. Vai ter que ter dom. Dom espiritual. Tá bom?